A vida de Adilson Dias era como estar num rio turbulento. Tudo era difícil, tumultuado, arriscado. Ele vivia no mundo grosseiro com uma rotina de doer. No caminho, teve violência, fome, noites dormindo na rua e momentos de torpor. Adilson estava às margens, preso fora do fluxo, mas conseguiu se soltar e seguir adiante porque tinha dentro de si um poder transformador, a determinação. Foi com ela que ele mudou o seu destino e se libertou com uma força de vontade tão impressionante quanto sua própria história. Hoje, Adilson vive dos trabalhos que faz como autor, diretor teatral e artista plástico. Na nossa conversa, conta mais sobre essa trajetória de superação. Fala da imensa gratidão que tem a vida, assunto que sempre emociona, porque mexe com as memórias mais intensas desse homem que é um exemplo de vida. Ele rodou o Brasil recentemente com a peça Arandu, mas antes da gente conhecer quem é esse artista, a gente precisa saber o que tem por trás da história do Adilson Dias, o que te levou a ser esse diretor, esse autor, o que te levou para esse mundo da arte. É uma história tão interessante, tão bonita, que merece mesmo ser contada. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Catiúcia. E você já pensou em contar essa sua história, em transformar num filme, num roteiro de cinema, de tão interessante que ela é? Eu estou começando a escrever minha biografia agora, Olha. né? Na verdade, tem faltado tempo, porque o Arandu, a gente começou a viajar com o Arandu, né? E aí estou começando a escrever agora, já tem aí uns convites para publicação, enfim. Isso é livro, né? É livro. Vai livro. depois, pensa em transformar em algum roteiro de peça? Gente, eu tenho até um amigo que me falou sobre essa possibilidade, assim. Eu acho possível. Então, vamos começar a contar um pouquinho dessa história para as pessoas, né? Eu, se estivesse em casa, já estaria curiosa. O que a arte representa na sua vida e em que caminho você trilhou para chegar até ela? Como é que é o Adilson, que é esse artista? A arte, para mim, é ar. Fato, assim, eu preciso, é o ar que eu respiro, assim, eu preciso estar me movimentando e criando meio que o tempo inteiro, assim, é isso. E essa transformação, ela vem desde que eu entrei pela primeira vez no CCBB do Rio de Janeiro, assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O meu primeiro contato com a arte foi lá no CCBB do Rio. Antes de você chegar aí nesse ponto do primeiro contato com a arte, eu quero que você volte um pouquinho no passado para contar um pouco da sua infância, até você chegar nesse momento em que você se encontra com o CCBB e com a arte lá. Quem era esse Adilson criança? O Adilson criança era o filho de Dona Maria Cristina, né, que teve 11 filhos, com seu Wilson. Meu pai era um cara que se embriagava muito. Eu já nasci sabendo o que era fome. A fome na minha casa era só mais um membro da família. Não tem comida no armário, não tem comida na geladeira, enfim, essas dificuldades. Isso no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, zona oeste do Rio, Santa Cruz, na comunidade do Antares. 2 horas de viagem até o centro do Rio de Janeiro. E foi ali, naquela casa, brincando com aquelas crianças, assim, mesmo com aquelas crianças que eu digo os meus irmãos. Sim. Porque mesmo com a falta, a gente não ter acesso à comida, a muita coisa, mesmo com a falta de tudo, não faltava era afeto, assim. Eu lembro muito da minha mãe fazendo bolinho com farinha, bolinho de feijão com farinha. Sim. Então eu lembro daquela mão da minha mãe, assim, essas são as minhas primeiras imagens da infância e dessa coisa de tem que esperar a comida e não sabe que horas essa comida vai ter no prato e se vai existir. Ou seja, uma infância muito difícil, né? Muito difícil. Eu já nasci achando que tudo isso era muito normal, que era normal sentir dor de dente, que o adulto crescia e uma vida inteira ele ia sentir dor de dente. E foi ali que eu saio de casa para engraxar sapato na Central do Brasil, com 10 anos e meio, 11 anos de idade. Isso na tentativa de ajudar financeiramente? Também. Eu brincava na linha do trem e eu ficava muito curioso para saber onde terminava a linha do trem. E eu encontrei alguns amigos que engraxavam sapato na linha do trem e que voltava com dinheiro, com algum recurso para ajudar a família de alguma forma. Então eu decidi unir a fome com a vontade de comer. Tipo, eu vou conhecer o final da linha do trem
E ao mesmo tempo eu vou trazer alguma coisa para ajudar em casa. Isso com 11 anos de idade. E eu fui até a Central, e foi ali na Central que eu comecei a passar minhas primeiras noites fora de casa. Foi na Central que eu comecei a me entorpecer. Isso assim, a contragosto da mãe, né? Sim, total. Como uma decisão própria, fofo e pronto. A primeira vez que eu dormi fora de casa, minha mãe me bateu. Aí a segunda vez eu já expliquei que eu precisava dormir porque eu tinha que sair muito cedo para engraxar sapato e eu voltava muito tarde. E de contrapartida ela também viu que de alguma forma aquele filho estava ajudando, entendeu? E aí nessa você foi? Eu fui e não voltei mais, assim, eu fiquei aproximadamente uns 3 anos morando na rua, dormindo pela região do centro do Rio de Janeiro, na Candelária. O que te levou a ficar lá? Porque por mais que fosse difícil na sua casa, eu acho que na rua também era pior, não era não? Do que em casa, mesmo com toda a dificuldade? Na rua eu tinha comida e eu tinha uma diversão diferente, porque eu acho que nós seres humanos, nós não temos só fomes de comida, de alimentação. A gente tem outras fomes, outros sonhos, a gente quer ver coisas, a gente quer brincar. A criança, então, sabe? E quando você é uma criança que você mora no interior de alguma cidade que não tem muito acesso à cultura, à informação, imagina uma criança chegar no centro do Rio de Janeiro com 11 anos de idade que vem de algum interior. Então tudo era muito lúdico para mim, sabe? Existia violência, sim, mas existia a possibilidade de eu me alimentar e estar brincando. A rua, no meu período... no período que eu convivi na rua, tudo era muito divertido. Existia uma ingenuidade ali. Hoje, como artista, eu começo a perceber tantas poesias que eu vivi na rua, sabe? E você ficou esse tempo todo, os 3 anos que viveu na rua, longe da mãe? Não via os irmãos, não via a mãe? Eu acho que o primeiro ano eu voltei algumas vezes, eu não lembro quando. Mas os 2 últimos anos foram mais punks, assim. Eu estava me entorpecendo muito. Eu estava, de fato... O que você usava? Eu usava muita cola de sapato. Assim, a cola de sapato era o que a gente tinha ali naquele momento. Então, a gente puxava a cola de sapato e isso, de alguma forma, deixava... Era como se fosse um alucinógeno, alguma coisa assim. E... Eu tenho que falar, não posso me emocionar, senão eu choro. Por favor, você pode. A sua história é uma história bonita. A gente está contando a parte de trás, a da frente ainda vai mostrar a superação. É por isso que é importante saber por que você está emocionado agora, do que você lembrou. A gente acordava e puxava a cola de sapato. Era como se alguma coisa fosse fazer assim, se você apanhar hoje, você vai sentir menos dor. E você apanhava? A gente apanhava quase todo dia, assim, a rua é muito punk, né? Eu até falo assim, eu tenho saudade de todas as pancadas que minha mãe me deu. Assim, eu não trocaria nenhuma das porradas que eu ganhei na rua por um tapa da minha mãe, sabe? Assim, E ela sempre falava assim, a rua ensina. A rua te ensinou que você tinha que sair da rua? Sim, total. A rua não é lugar para ninguém. Dela? Como é que eu saí da rua? Como é que você saiu da rua? Graças a Dona Tânia. Quem é a Dona Tânia? Vamos chegar na parte boa da história, né? Depois de tantos anos, e como você mesmo disse, né? Usando cola de sapateiro, se entorpecendo, como é que o Adilson dá essa volta por cima, consegue abandonar esse estilo de vida que você levava no passado? Tá, então vamos lá. Eu acho que foi a cultura, fato, não tenho dúvida disso. Eu vou para a rua, eu já sabia ler quando eu fui para a rua. A leitura, ela foi uma ferramenta e uma arma de sobrevivência, sabe? Assim, quanto mais cedo uma criança consegue aprender a ler, eu acho que melhor para esse ser humano. E, enfim... Isso foi seu trunfo na rua? Foi meu trunfo na rua. Como é que ele te ajudou? Às vezes eu ia pedir alguma coisa para comer, aí eu fazia assim, tia, compra um negócio aí para eu comer e tal, paga um negócio aí. Aí ela falava assim, sai daqui, menino sujo. Aí eu falava assim, eu sei ler, tá? Aí falavam assim para mim, tudo que você lê aqui nessa lanchonete, eu vou comprar para você. Eu falava assim, suco de caju. Eu era metido, sabe? Eu acho que eu sempre falei bem, sabe? Eu sempre fui muito articulado.
Aí eu falava suco de caju, coxinha, e aí comprava. Eu lembro assim, uma história que sempre gostam que eu conte da Páginas Amarelas, que os meninos da Candelária traziam coisas para eu ler. Tudo que é revista que eles achavam na rua, não é que eles não soubessem ler. Muitos sabiam ler, mas eram analfabetos, assim, meio que funcionais, assim, eram não letrados. Eles liam, mas não entendiam o que estava lendo. E aí traziam tudo para eu ler. E um dia apareceram com as Páginas Amarelas, aqueles antigos catálogos de telefone. Hoje em dia a gente não vê mais, né? Aí eu ficava assim, gente, aqui só tem nome e número, não tem uma história aqui. E eles ficavam irritados. Pô, lê aí, Bochecha, qual é, rapá? Como é que não tem história? Era Bochecha. Como é que não tem história aí, não sei o quê? Lê isso aí pra gente. Aí eu peguei um dia, vi que o caldo ia engrossar, né? Falei, senta aí geral aí que eu vou ler. Aí botei a Páginas Amarelas no chão e comecei a inventar histórias, assim, sabe? Já estava ali a sua veia artística, né? Já tinha. Eu acho que tinha alguma coisa no meu DNA com a arte. Tinha também uma forte influência da minha irmã mais velha, Ana Kátia, que ouvia muito a MPB, ela ouvia Elis Regina, enfim. E veio a Dona Tânia na minha vida. Mas antes da gente chegar na Dona Tânia, já que a gente atrasou para chegar nela, você falou nos Meninos da Candelária. A gente citou que você foi para a Central do Brasil, onde tinha estação de trem. Depois você foi para a Candelária. A gente acabou pulando essa parte importante, porque lá houve, inclusive, uma chacina. Quer dizer, você se livrou, inclusive, dessa chacina. Eu saio da Candelária, eu não lembro quando que eu saí da Candelária. Eu acredito que foi em 1992 que eu saí da Candelária, porque eu sofri uma agressão numa sapataria. Eu sofri uma agressão brutal numa sapataria. Vou explicar o quê. A gente entrava pelo basculhante, em cima da marquise, para roubar sapatos. E um segurança viu, os seguranças viram, da rua da Alfândega Uruguaiana, e deu um pau na gente, quebrou todo mundo, inclusive eu. Eu lembro que eu fiquei desacordado. Quando eu acordei, eu peguei e fui para a região da Praia de Ipanema. Eu fui para a região da Praia de Ipanema. E ali na Praia de Ipanema eu morei numa galeria de esgoto. Como é que você sai dessa galeria de esgoto? Quem é que te resgata de lá? Onde é que você encontra forças para sair desse lugar? Foi o seu Almeida. O seu Almeida, ele me... Obrigado, tá? O seu Almeida, ele era um senhor que era um corretor de imóvel. E aí ele ficava brincando comigo. Eu tinha entrado num restaurante, no Marguta, para dormir lá. E aí o seu Almeida ficou brincando comigo. Falou assim, a primeira coisa que eu falei pro seu Almeida foi, eu sei ler, tá? Aí o seu Almeida falou, você sabe ler? Como é que é seu nome todo? Aí eu falei meu nome todo para ele, Adilson Dias da Silva. Aí o seu Almeida falou assim, mas o nome da tua mãe você não sabe. Eu falei, sei sim. E o seu Almeida estava me pesquisando. E ele entrou em contato com a minha mãe. Aí foi a minha mãe, a minha irmã mais velha, que não está mais em vida agora. Nesse momento que você se reencontra com a sua mãe? É nesse momento. O seu Almeida ajuda nesse reencontro? Foi o seu Almeida. E aí eu volto para casa. E aí eu voltei a estudar. Fui fazer um supletivo do antigo ginasial. Depois eu fiz o segundo grau, o antigo segundo grau, que agora é ensino médio. E prestei vestibular para a Unirio, para teatro. Aí eu passei, eu tinha uma colocação legal nas matérias científicas, 5º lugar. Mas eu não fui bem nas específicas. Acabou não passando. Acabei não passando. E aí o Sérgio Brito decidiu me dar bolsa para fazer teatro na Cal. A gente está adiantando muita história. A gente não chegou na Dona Tânia ainda, que eu quero saber. É muita história. É história tão bonita que a gente, vai, cada hora acha uma coisa mais interessante para contar. Mas eu volto depois do intervalo para contar quem é a Tânia, o que Sérgio Brito fez na vida dele e como de verdade ele caiu no mundo da arte. É depois do intervalo. A
A gente está de volta no bate-papo super gostoso para conhecer mais da história de Adilson Dias. No bloco anterior, a gente ficou com 2 perguntas. Vou começar com a primeira, que eu tinha feito, inclusive, lá atrás, como é que você se encontrou com a arte, aí você citou a Tânia. Então, como é que você se encontrou com a arte? Quem é a Tânia? A Tânia, Dona Tânia, ela foi recepcionista do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. Como é que eu cheguei lá no CCBB? Um dia não tinha água no chafariz lá da Candelária. E aí os meninos me falaram que a gente podia entrar no casarão para beber água gelada. E eu falei, eles falaram assim para mim, vamos lá, Bochecha, no casarão. E aí eu entrei. Quando eu entrei, eu vi uma luz assim, lá dentro. E era a luz da claraboia, daquele vitral, sabe? Que tem lá no CCBB. Que tem lá. Aí eu entrei e fiquei olhando aquela imagem linda daquele teto, aquela imagem linda do piso do CCBB. E aí eles falaram, vambora, Bochecha. Falei, peraí, já tô indo. Ó, não mexe nada não, hein? Segurança vai te expulsar daí. E que nada, os seguranças nem falaram nada comigo, me deixaram ali tranquilo vendo aquilo. Daqui a pouquinho eu só vejo aquela mão assim na minha frente. Ei, toma um ingresso. Lá em cima tem não sei o que do teatro. E era a Dona Tânia, uma senhora. Aí eu peguei o ingresso e fui. Aí sempre que eu tava lá no CCBB, que eu ia beber água gelada, eu ficava olhando as coisas e do nada aparecia uma fada, sabe? Te dava um ingresso? A dona Tânia era uma fada na minha vida. E você ia sozinho ou os seus amigos subiam com você? Só você? Não, eu ia sozinho, eles não tinham paciência. Okay. E Eles você falavam gostava de tudo que via por lá? Eles falavam, vai, Bochecha, não, vambora. Era o meu refúgio. O CCBB foi o meu refúgio. Era a minha válvula de escape. A Dona Tânia era aquela fada que chegava do nada, assim, com ingresso. Me falava... Ó, lá em cima tem uma exposição bem colorida. Você já viu? Eu lembro da cara da Dona Tânia até hoje. Esse seu primeiro momento com a arte, então, é esse contato que a Tânia tem com você, que te leva para a peça. Mas aí você depois volta para a rua... É só mais na frente que você começa a estudar? Naquele momento de criança, eu acho que a Dona Tânia, ela planta em mim essa semente, que depois, já adulto, ela vem a florar, assim, já adolescente, adulto. Mas eu só fui ter contato com arte mesmo, foi passando, assim... Primeiro eu passei numa escola de balé lá em Campo Grande, que é a Soleil-d'Or, pedi para fazer balé. Aí a Dona Patrícia Rossi me dá bolsa para fazer tudo. Eu fazia balé, sapateado, jazz. Que pessoa sortuda, você ganhava ingresso, ganhava bolsa? Eu fui abençoado, não tenho dúvida disso. E aí ali na Soleil-d'Or eu começo dançando, lá eu tinha aula de francês, eu tinha aula de anatomia, para saber da cervical, tudo direitinho. Enfim, volto a estudar, fiz o 2º grau. Para manter tudo isso... Eu trabalhava numa padaria de madrugada, eu fazia pão. E eu via na TV Brasil, eu assistia ao programa do Sérgio Brito, de madrugada, que na época era Diário de Teatro. Esse programa se chama Diário de Teatro. É um diário que vai para frente, vai para trás, e às vezes vai remontar a datas muito mais antigas, na memória do que eu vi, do que eu fiz em teatro. Telejornalismo e um pouco de cultura, sem maiores pretensões. Eu me chamo Sérgio Brito, mais identificado com os óculos. Tenho 74 anos de idade e 52 anos de carreira. E eu ali cilindrando, né? Aquele cilindro paulista, aqueles cilindros antigos. E eu fazendo cilindrão na massa. Trabalhando e assistindo Sérgio Brito. Fazendo pão e assistindo Sérgio Brito. Como é que você conhece o Sérgio Brito? Foi na porta do antigo Teatro Glória. Eu estava pedindo para assistir um ingresso para assistir a peça do Selton Mello. O Zelador, de Harold Pinter, em 1999. Eu lembro até hoje. Eu queria assistir aquela peça. E aí eu falei assim, fui lá, a bilheteira já estava de saco cheio de me ver ali pedindo ingresso. Aí ela falou assim para mim, dá licença. Aí eu falei, eu vou lá a última vez, essa mulher vai me dar ingresso hoje. Quando eu cheguei lá, eu imito o Brito até hoje. Quando eu cheguei, que a mulher falou assim, dá licença. Vem aquele velhinho de barba branca por trás de mim e fala assim, você quer o ingresso? Eu fiz assim. E eu falei, cara, o cara que eu assistia na televisão. Você nunca imaginou que fosse ver pessoalmente? Nunca. Eu sou um cara muito sortudo. Eu nunca imaginei na minha vida que pedindo ingresso na porta de um teatro ia aparecer o pai do teatro brasileiro, Sérgio Brito,
um monstro do teatro, e me ofereceu o ingresso. Aí eu sentei do lado do Brito, na plateia, ele estava com alguns amigos produtores, a gente começou a conversar. Aí eu falei assim para ele, adorei aquele programa do Butô. O Teatro Kabuki, que lindo. A Pina Bausch. Aí você foi bem, né? Começou a falar com ele da linguagem dele. Dele e dos programas que eu tinha assistido. E ele ficava assim, ó. Eu acho que passava na cabeça do Brito assim, porque na época eu não tinha recursos, eu estava muito mal arrumado, era um moleque de calça jeans surrada, e ele me olhava assim, e eu acho que ele ficava intrigado como é que eu tinha tanto conteúdo artístico e com aquele meu jeito tão humilde, sei lá o quê. A gente começou a conversar sobre Pina Bausch, e ele falou assim pra mim, vai na minha casa segunda-feira. Aí me deu o endereço dele, aí cheguei lá, a Chica me atendeu, eu sentei e esperei o Brito. Um bando de gente lendo. As pessoas lá na casa do Brito ficavam lendo o tempo inteiro, porque era para fazer a produção do programa. Sim. Ele me ajudou, me convidou para ajudar numa pesquisa de teatro de bonecos, que ele ia fazer pelo mundo inteiro, pela Índia. Aí eu trabalhei com o Brito, assim, servia café, lia um livro, comprava remédio para ele. E o Brito veio com aquela referência paterna. Sim. Aquela falta... E te apadrinhou também, e me apadrinhou, né? Total. Ele me achava muito inteligente. Ele me deu um livro do Peter Brook para ler. Eu tinha 19 anos. Ele falou assim, Adilson, lê esse livro. Agora faz uma resenha. E eu, com 19 anos, fiz uma resenha sobre o teatro em Nova York, Peter Brook. Ele falou assim, tu tem certeza que você escreveu isso aqui? Eu falei assim, sim, Brito, inclusive, eu comecei a dissecar. E aí vocês iam se encantando, né? Ele se encantou tanto com você, e você já contou tantas coisas que você ganhou uma bolsa de estudo para a Cal, né? Exatamente, a Casa de Arte de Laranjeiras foi um lugar que ela me trouxe uma quantidade de informação, assim, absurda. E daí que você, então, se embrenhou, virou diretor? Na verdade, eu virei diretor também muito por acaso, vou te contar. Eu fui fazer um teste na Zona Sul do Rio, e aí eu não passei no teste, fui para casa do Sérgio Brito chorando, e o Sérgio Brito virou para mim e falou assim, Adilson, você não precisa ficar aí se estapeando para fazer teste, não. Volta lá para sua comunidade e vai fazer teatro, porque tem teatro, tem teatro escola, tem a Miradade com teatro de rua, tem teatro empresa, tem teatro em todos os lugares. Diversas vertentes, que uma vai ser sua, era isso que eu queria dizer. Diversas vertentes, exatamente isso. Diversas vertentes teatrais e uma você vai se identificar. E você se encaixou em qual? Cara, eu acho que o meu teatro, ele é o teatro que quer contar uma história. Eu não fico muito preocupado em criar um conceito teatral. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias. Eu acho que o que me motiva é a história, sabe? Assim, é isso. Então vamos falar um pouquinho da sua mais recente história, que acabou de passar uma turnê de Arandu, né? Que inclusive eu acho que a temática são histórias indígenas e a sua mãe tem uma ligação, ela era indígena? A minha mãe era indígena, a minha mãe era da Bahia, de um lugar meio que Serra do Padeiro. A minha mãe era uma mistura de Pataxó com Tupinambá, isso eu só vim saber depois, tá? E minha mãe era uma figura muito indígena. Todo mundo na comunidade chamava minha mãe de a Dona Índia. E ela era meio curandeira, ela mexia com ervas, fazia remédios medicinais para todo mundo ali da comunidade. E essa temática que te levou a ela também, essa história da sua mãe? Não foi pela minha mãe, não. Essa história começou com Lúcia Moraes, a atriz macapaense, que tinha um trabalho que ela montava bibliotecas comunitárias lá pelo centro do Rio de Janeiro, pelas comunidades do Rio. Eu vi o trabalho da Lúcia pela rede social, entrei em contato com ela e quando eu conheci a Lúcia, a primeira vez que eu fui na biblioteca dela, na Pequena Alegria, que a gente começou a conversar, porque eu fiquei muito intrigado. Eu fiquei muito intrigado como é que um ser humano, por conta própria, sem patrocínio, sem incentivo nenhum, começa a montar bibliotecas por aí. E aí eu fui e sentei com ela. Quando eu sentei, que eu vi aquela figura indígena na minha frente, e que ela me disse que tinha vindo de Macapá, e começa a falar de caroço de Tucumã, pé de Samalmeira. A Lúcia me inspirou e ela começou a contar histórias que a avó dela contava.
E aí isso tudo virou a peça. Aí isso tudo virou a peça. E aí essa já é a quinta montagem, são 5 peças que você já montou. São né? 5 peças. Além de o trabalho como artista plástico. Além do trabalho como artista plástico, 3 exposições com todos os quadros vendidos. É interessante quando eu vou dar entrevista, alguém fala assim, traz um quadro seu. Não tem. Eu não tenho. Quando é que vai pintar os próximos? Ai, não sei, a vida... Eu acho que a arte... Eu penso assim, para mim a arte ela não é uma bica que você abre e sai água. A arte para mim é uma pedra com uma raiz, aí ali vai e nasce um córregozinho de água. Ela vai se montando. Eu acho que a vida é assim. Não adianta muita gente ficar planejando, fazendo... E você vive de arte mesmo? Eu sou um dos poucos brasileiros felizardos que pode abrir a boca e falar assim, eu vivo de arte. Um dos poucos artistas brasileiros, porque assim, viver de arte é muito difícil. Sim. Mas assim, eu acreditei num sonho, sabe? Eu prefiro acreditar no sonho e respirar pelo sonho com qualquer dificuldade que esse sonho venha me trazer, do que viver sufocado em qualquer estabilidade que a gente nem sabe se é realmente essa estabilidade. Porque eu já sei que tem projeto para o ano que vem, né? Tem projeto para o ano que vem, tem biografia, estou conversando com o Banco do Brasil para o projeto do ano que vem, mas eu estou muito feliz. Eu acho que essa coisa de ouvir histórias me traz um caminho para a minha arte. E eu acho que a gente aprende, assim, a humanidade ela foi construída pela oralidade. Então, assim, eu sou grato a todos os contadores de história, os ancestrais e os atuais. Muito obrigado. E, além de tudo, você é um exemplo, né? Você é um exemplo que deve ser multiplicado. Você inspira muita gente, eu acho. Eu acredito que sim. Eu penso assim, hoje eu tenho uma responsabilidade. Não dá mais para andar fora dos trilhos. Eu tenho responsabilidade com muita gente que gosta de mim. Eu tenho responsabilidade com meu filho de 11 anos, que não vai passar pelo que eu passei, não está passando, graças a Deus. Eu só tenho nessa vida que agradecer, sabe? Assim, sair da onde eu saí e ter pessoas como a dona Tânia, enfim, que me ajudou, Sérgio Brito, eu só tenho que agradecer. E para encerrar, que emoção voltar anos depois com uma peça que é no CCBB, né? Que rodou no país no CCBB. Gente, olha, fico imaginando assim, como é que um menino sujo, eu hoje, adulto, fazendo uma catarse da minha história, como é que um menino sujo, de pés descalço, entra naquele espaço que é o CCBB, poderia imaginar que 20, 30 anos depois ele ia voltar ali como diretor de teatro, sabe? Aí hoje eu tenho a gerência de marketing executiva do CCBB querendo me ouvir, me receber lá na sede do Banco do Brasil. Cara, é muito louco isso. É muito bom. É muito bom. Parabéns, você merece todo o sucesso que você tem. Obrigado. Obrigada por contar essa história linda pra gente. Obrigado, eu que agradeço.